pensando nos... Agora, eu ia até te perguntar da dependência no smartphone, mas agora pensando no dependência comportamental que não envolve droga, né? Existe alguma estratégia em que a pessoa pode adotar para que isso fique mais claro? Eu estou imaginando aqui, assim, uma espécie de teste, digamos assim, porque muitas vezes a pessoa não tem consciência. Existem escalas. Por exemplo, talvez tentar reduzir por um tempo para ficar mais claro o desconforto. Existem escalas de rastreio. A gente, inclusive, validou uma escala de rastreio de smartphone no Brasil, que é a Smartphone Addiction. A Júlia que fez esse trabalho, né, numa população específica. E existem outros estudos que estão replicando em outras populações. Então, as escalas de rastreio já estão aí. Mas eu acho que é o seguinte, assim, a própria pessoa saber que tem um problema não é muito complicado, né? Por quê? Porque à medida que ela tenta ganhar o controle de volta, ela percebe que ela não tem o controle. Certo. Então, esse é um indicador muito sensível, né? Que é assim, olha, eu me proponho de não deixar meu telefone na minha mesa de cabeceira, vai ficar lá no escritório. Você consegue? Sim. Você não consegue nem dormir, né? Isso. Você consegue, em vez de olhar... A primeira coisa que você fizer durante a manhã, de olhar o telefone, em vez de fazer isso, esperar a sua esposa acordar para dizer bom dia e dar um beijo nela. São coisas que vão te dizendo como é que você está na história, né? Entendi. Porque você está abrindo mão de coisas básicas, né? O respeito, educação, bom senso, né? Em detrimento ao uso do smartphone, né? Tá, deixa eu dar um aviso pro pessoal. Todo o material que você está citando, o livro, que eu fiquei muito curioso, inclusive, se tiver outras sugestões, depois você pode passar. Essa escala, né, que vocês desenvolveram, assim, os outros estudos, eu vou colocar na descrição para o pessoal acessar, junto com seus dados, é claro. Tranquilo. E eu mesmo estou bastante curioso para ler algum desses materiais que você citou. Assim, pensando agora, né, uma vez que a pessoa tem identificado, como é que seria o tratamento? Pensando em independência comportamental, como é que seria o tratamento de um modo geral? Aí a gente entra num lugar que tem pouca evidência, que tem zero medicação conhecida para tratar e estudo clínico. Então a gente tem como assim? Como ainda é uma situação clínica muito nova, a gente tem pouca evidência, tá? Existem alguns estudos que começaram a fazer estudo randomizado com certas abordagens psicoterápicas que ajudam, né, sobretudo comportamentais, que ajudam no desenvolvimento de resiliência para conseguir segurar a impulsão pelo uso e que ajudam no intuito de melhorar a gestão de emoção negativa. Certo. Tá? São programas de TCC que se utiliza, né, com esses pacientes durante um tempo. Tá? Paradoxalmente, existem algumas clínicas na Europa que começam a surgir, né, para você fazer um internato para você abandonar seu celular. Então, você entrega para sua mãe na entrada, né, e um mês depois você vai ter que conseguir gerir melhor aquilo, né, tendo passado pelas fases de abstinência, fases de aprendizagem de gestão de emoções, uma série de questões. Então, assim, existem algumas evidências, existem algumas abordagens que começam com isso. Uma coisa que eu sempre falo é que, assim, os transtornos mentais são muito prevalentes nas dependências, né? Na dependência química, a gente sabe que 60% dos pacientes com dependência têm algum outro transtorno mental. Normalmente, aqueles que usam drogas mais inibidoras já tendem a ser mais deprimidos, mais ansiosos. Aqueles que tendem para usar drogas mais ativadoras tendem a ser mais distímicos, mais impulsivos. Então, a gente sabe que existem situações clínicas que são comuns, né, nesses pacientes. Um ponto que eu acho que é fundamental é o seguinte, assim, primeiro é ter uma avaliação de se aquilo é dependência, segundo, ver se tem alguma comorbidade. Tratar a comorbidade facilita tratar a dependência. Certo. Então, a gente começa sempre pelo tratamento da comorbidade e depois vem o tratamento da dependência propriamente dita, né? Então, nas dependências comportamentais é muito semelhante o tratamento. Às vezes, nas pessoas mais impulsivas, você vai usar medicações que controlam um pouco a impulsividade. No momento da abstinência, a gente vai, às vezes, deixar o paciente mais sedado, mais dormindo, para deixar aquele processo ser menos penível, menos sofrível para ele. E depois tem colocar um conjunto de psicoterapias que vão ajudar ele a voltar a ter uma relação com aquele comportamento de uma forma mais saudável, né? Ele vai ter que passar por um processo de aprendizado e, de certa forma, reaprender a viver, né? Exato. Reaprender a... E para coisas que são relativamente importantes, né? Assim, eu lembro meu primeiro paciente que tinha dependência de sexo na França, ele era um professor de escola maternal. E ele veio porque a diretora pegou ele se masturbando debaixo da mesa quando ele botou
os meninos de costa para ele teve a impulsão, ele não conseguiu controlar na situação, então ele botou os meninos para assistir um filme de costas e foi debaixo da mesa e se masturbou, e essa diretora viu, achou que era pedofilia. Sim. E aí, olha, ou eu te denuncio ou você vai tratar esse negócio aí. E assim, era uma pessoa que se masturbava 28 vezes, 30 vezes num dia. Ele lesava o próprio pênis por causa do comportamento. Que qualquer estímulo que lembrava ele daquilo, ele parava aonde fosse, dentro do metrô, num canto, encostava e não conseguia controlar aquilo, né? Então assim, a partir do momento que ele volta a ganhar controle, a partir do momento que ele consegue de novo estabelecer uma relação saudável com a sexualidade dele, a vida dele muda, né? Mas é complicado chegar nesse ponto, porque tem uma série de abordagens que precisam ser colocadas aí no meio do caminho, né? Caramba, e esse é um tema que me perguntam muito, sabe? As pessoas falam muito de masturbação, pornografia e masturbação, mas na verdade isso entra dentro da discussão de vício em sexo de um modo geral. Sim. Dependência em sexo que pode ser a masturbação, pode ser procurar parceiros, pode ser uma série de aspectos, né? Exato. E a pessoa realmente... E aí entra todos esses critérios. A pessoa sabe que não está legal, mas não consegue controlar, fica desconfortável se ficar sem. Exato. E sente alívio. Passa muito tempo preparando, planejando, exercendo, recuperando, vai tudo. E pode ter pessoas que têm essa dependência, mas não necessariamente elas envolve excesso de masturbação. Pode ser, por exemplo, a prática sexual. A prática sexual. Agora com o smartphone colocando na mão da gente, né? Os Tinders da vida, os grupos, né? Assim, tem pacientes que a gente sabe que estão ali, que eu tive um paciente uma vez, ele quando dava vontade nele, entrava num site desses de encontro gay e assim, um entrava, outro saía. Ele chegou a dormir com 28 homens numa noite. Então, assim, a internet facilitou esses processos todos. Né? E acaba que uma coisa leva a outra, né? Quando a gente fala de dependência a comportamentos, daí a gente tem a questão dependência ao sexo, que está misturado com a dependência à internet, um alimenta o outro, né? A pornografia que foi facilitada. Pornografia. E aí tem a ciborgização do homem, né? Assim, chega a ser muito engraçado, né? Porque quando eu era adolescente, para você ter acesso a algum nível de pornografia, você tinha que saber subornar um primo mais velho. Né? Assim, olha, né, eu vou guardar um dinheiro, você sabe, às vezes vai lá e compra. Na banca e tal, não sei o quê. Tinha uma série, né? Ou então você vai lá atrás dos filmes. Lá atrás dos filmes tinha sempre os filmes pornográficos, aí tinha que alugar fita de cassete e tal, aquela coisa. Assim, era um acesso que era super difícil. Então, pelo menos a minha geração ainda passou um tempo imaginando o que era aquilo, tentando, né, usando a cabeça para conseguir chegar num lugar, né, que ainda era inacessível até uma certa idade. Né? E isso faz com que, né, eu sempre falo assim, eu brinco assim, a geração de hoje dificilmente consegue imaginar o que era ter uma PayPal. Não sei se você lembra do PayPal, né? Eu sei, mas eu tinha uma amiga que era uma americana, e aí a gente se correspondia e trocava visões de mundo. Como é que é aqui? Como é que é aí? E aí a carta antigamente levava uma folha de papel e 2 fotos, porque mais do que isso ficava caro e pesado, né? E aí você botava a carta no correio aqui, levava 30 dias para chegar lá, ela levava aí 2, 3 semanas para digerir aquilo, botava a carta no correio lá e chegava daí 4 semanas aqui. Então você tinha um gap aí de 2 meses, expectativa, olhava a caixa de correio e tal. Então, essa postergação do prazer é algo que tem mudado muito hoje no mundo. Hoje está tudo muito imediato, muito fácil, né? Você queria assistir o filme, tinha que esperar, né? Sair na locadora. Sair na locadora, ou o cinema, né? Lançou nos Estados Unidos, levava 3 meses para chegar aqui, mas você tinha todo um imaginário, como é que vai ser o filme, como é que vai ser... Essa postergação, ela é, de alguma forma, importante na gestão das emoções, né? Porque eu tenho que aprender, né? Bom, aí surgiu o streaming, né? Então, acabou, né? Agora eu vejo Oppenheimer, se eu não estou afim de ir no cinema, eu baixo lá nos sites caribenhos e eu consigo assistir o que eu quiser, a hora que eu quiser. Então, a geração de hoje tem uma dificuldade dessa postergação, inclusive na questão do sexo, né?